Você já é acostumado com o nosso trabalho, o SBT Rio é um jornal que preza pela democracia e liberdade de opinião. Por isso, a gente abre espaço hoje aqui, ao vivo, para o pastor Ezequiel Teixeira, que foi demitido da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos após se envolver numa polêmica sobre cura gay. Baseado nesse mesmo princípio democrático, a gente também convidou o pastor Marcos Gladstone, da Igreja Cristã Contemporânea, que defende o casamento gay. Eu vou começar pelo pastor Ezequiel. Boa tarde para os dois. Boa tarde, pastor. O senhor não curtiu muito o que o governador Pezão, que o senhor também é deputado federal, falou aqui sobre a sua demissão no cargo. O senhor estava assistindo a gente, parece que o senhor não curtiu muito. Por quê, pastor? Não, na realidade eu não estava assistindo a esse momento. Eu não soube o que ele falou, mas eu não vim falar do governador porque eu creio que o povo já julgou esse governo, já avaliou e julgou esse governo. Você vê que, na realidade, Isabelle, eu vim falar aqui justamente das nossas propostas dentro da secretaria e o que ocasionou isso tudo. O que ocasionou isso tudo é que o senhor deu uma entrevista, se eu não me engano, em que o senhor fala sobre cura gay. Foi para o Jornal Globo. O que se defende de cura é que é uma doença. O senhor fala com todas as letras que o homossexualismo é uma doença, pastor? Não, justamente na entrevista, eu tenho o áudio todo gravado, está explicitamente dizendo, eu declarando que eu não considero como uma doença. E o que o senhor considera um homossexualismo? Um comportamento, um problema no comportamento. E eu, quando falei nisso, inclusive esse termo cura gay, não foi inventado por mim, foi inventado pelos ativistas gays. Quando eu falei em cura, eu falei em transformação de vida, falei no sentido espiritual. Eu sou um pastor, eu creio que Deus transforma a vida das pessoas, eu creio no milagre de Deus, eu tenho essa convicção. Mas eu quero Deus pode transformar todas as coisas, falei no sentido espiritual. Tá, mas o senhor fala de transformar, então o senhor quer mudar, porque o senhor acha que é errado. Mudar. Não compactuo. Respeito, amo, respeito o homossexual, amo o homossexual, mas abomino o homossexualismo. É uma convicção minha, direito meu. Então por que o governador disse claramente que exonerou diante dessas declarações? Isso é uma convicção dele, eu tenho que respeitar, ele é o governador, o povo vai avaliar isso tudo. Na realidade, o tema, Isabelle, não era esse da entrevista. O que botaram ali na entrevista foi fruto de uma hermenêutica perversa do repórter que me entrevistou. Porque eu nunca declarei que o homossexualismo, e comparei o homossexualismo com câncer, com AIDS, nunca fiz isso na minha vida. Inclusive, eu desconstruí isso tudo quando ele me perguntou essa pergunta que você fez, você acredita que é uma doença? Eu falei, não, definitivamente não. E eu falei para ele. Agora, o que ocasionou isso tudo foi a denúncia que eu ia fazer, que eu fiz hoje, eu fiz no Congresso Nacional, no primeiro pronunciamento meu agora na volta, e na ferida que eu estava mexendo ali. Quando eu cheguei ali, já vi pessoas com 5 meses de salário, 4, 5 meses de salário atrasado, chorando, entrando na minha sala, pedindo, pelo amor de Deus, eu estou comendo pão com ovo, não pago as minhas dívidas. Eu tenho certeza que isso é verdade, porque a gente mostrou isso. Só para a gente ser bem democrático, o senhor como um deputado, o senhor acredita também, espero, em democracia, a gente convidou para ter bem esse posicionamento. Pastor Marcos Gladstone, eu gostaria, o pastor acaba de falar, e a gente está ao vivo, por isso a gente quer ao vivo, que a gente não tem medo de nenhuma polêmica, não foge da raia, que não é doença para ele, mas que ele quer transformar a pessoa. Isso, o senhor acha que também não reforça mais um preconceito? Claro que sim, na verdade a cura gay, esse termo até é uma mentira, não existe cura gay para a medicina. A medicina entende que a homossexualidade é uma coisa normal, inerente ao ser humano, que assim o é. Não existe para a psicologia proíbe, inclusive, que os profissionais trabalhem isso, né? Porque como é que vai tratar uma doença que não existe? E nem na Bíblia também nenhuma doença, nenhuma enfermidade, porque Jesus nunca tratou nenhum caso de homossexualismo na Bíblia, no sentido de querer curar, de querer tratar. Jesus, pelo contrário, ele sempre soube lidar com toda a pluralidade. Todas as pessoas que eram rejeitadas, ele estava ao lado, ele acolhia, não é? Agora, você dizer para um homossexual que não tem uma doença, que não tem uma enfermidade, que você aceita que ele seja homossexual, mas não concorda com a sua prática, não é? Ou então abomina a sua prática, é dizer para um pássaro, olha, você pode ser pássaro, mas você não pode voar. Não é? É a mesma coisa que eles fazem com
homossexuais. E isso acaba transformando, né, assim, os gays em pessoas doentes, pessoas que ficam vivendo conflitos a vida inteira, ficam buscando nessas igrejas essas curas, né? Eu até tenho um papel aqui, saiu ontem, né? Um curso para cura gay, curso intensivo de cura gay, saiu ontem, aqui estava na internet, né? Curso intensivo para cura gay. A gente foi puxar a ficha do cidadão, né? Ele espancava a mulher. Tem um processo contra ele aqui e ele trabalhando a cura gay, né? Assim, esse tipo de pessoa que quer trabalhar e quer tratar a vida dos outros, eu acho que questão de homossexualidade, de orientação sexual tem que ser para cada um que o é. A gente não quer dominar o mundo, a gente não quer transformar o mundo em gay. Se eu encostar no pastor, ele não vai se tornar nenhum homossexual, né? Nem você, nem ninguém. Assim, pode cada pessoa é. É isso aqui, pode esse curso. postar em mim. Pode gostar. Você, pra você gente fazer tornou... denúncia aqui, ó, isso daqui, ó, é charlatanismo. A gente só pode falar sobre isso. Saiu Puxar da ontem na ficha, internet. e eu acho que o pastor Ezequiel concorda com isso. O cara espancando mulher, pelo amor de Deus, botando isso na internet. É de chorar, né, minha gente? Internet também, como disse Humberto Eco, é simplesmente um poço também para transformação, mas também um poço para imbecilidade. Pastor Ezequiel, voltando que o senhor daí mexeu em outro vespeiro agora, isso. E a gente está aqui como cidadão, independentemente do posicionamento de cada um, pastor Marcos também deve ficar interessante. Qual é o vespeiro que você ia botar a mão e por isso você foi exonerado? Perfeitamente, justamente a entrevista não era nada a ver sobre isso, não tinha nada a ver sobre isso. Era um tipo de uma prestação de conta que, desde o início que eu assumi a pasta, estavam batendo muito. Eles falam muito de preconceito, mas eles são muito preconceituosos. Quem? Na realidade, o ativista gay, muito preconceituoso. O gay é preconceituoso? Eles querem ser respeitados, mas não se dão respeito, ou não respeitam as pessoas. Essa é a realidade. O tempo Você todo não pode generalizar também, né, o pastor? tempo todo, eu creio que não é assim, generalizar todos os gays. O tempo todo que eu fui, como pastores também que eu cheguei na pasta, né? havia entrevista falando de mim que eu era um pastor, que eu não podia estar lá, que eu era um pastor. Por que um pastor não pode estar? Está entendendo? Por que um pastor não pode estar? Por que estava que um pastor lá. Eu entendo, na verdade, que eu aquela entendo. pasta é nicho de quem? O que eu entendo, é um nicho de alguém? O que eu entendo é que hoje, né, a homossexualidade, a cura gay tem sido uma máquina para eleger políticos evangélicos. Né? Então, eles ficam em cima dessa questão e ficam batendo em cima disso, que existe cura gay, que os gays vão dominar o mundo, que os gays, os militantes, querem transformar, querem fazer isso. E aí o que acontece? Com medo, os fiéis acabam elegendo deputados, né, assim, pessoas para a Câmara, tudo em relação, em cima dessas pautas gays, em cima dessas pautas que incomodam a todo mundo. Infelizmente, eu acho que o pastor deveria estar cuidando de igreja, eu acho que o pastor deve estar cuidando de vidas, tem muitas vidas, sim, para serem transformadas, cuidadas. Eu acho que a gente deve, sim, se esforçar nesse sentido. Agora, colocar pauta gay para poder se eleger, eu acho isso complicado. Não, nós não colocamos pauta gay para. Eu fui para uma pasta de assistência social e direitos humanos. Não pode ser nicho de uma minoria, não pode ser nicho dos evangélicos, não pode ser nicho dos católicos, não pode ser nicho dos urbanistas, nem tampouco dos ativistas gays. Claro que não. Não pode Tem que ser de todos. Tem que ser de todos. Como todos já passaram por ali, vários, um umbandista, outro católico, outro... E chegou um pastor. Na realidade, o que eu estava ali para fazer era moralizar. Era moralizar. Era moralizar. Isso é o julgamento dele. Eu respeito. Eu respeito. Entendeu? Não é respeito. Não houve fechamento por mim. Um trabalho muito importante. Eu posso falar? Havia já uma crise na secretaria, pessoas com 4, 5 meses sem receber salários, dizendo que estavam comendo pão com ovo. Sabe o que aconteceu? Estavam fazendo casamento gay. Gastando 228... a marcha 228 mil em festa gay com maquiador, cabeleireiro, convite de casamento, DJ, artista para execução de hino, artista para execução de hino nacional. Mas isso não podia seria... chamar o corpo de bombeiro, a banda da Polícia Militar, com isenções cartorárias. Por que gastar 228 mil com 5 a 6 meses Mas isso levaria de salário a fechar atrasado? A instituição? Oi? Isso seria motivo de fechar uma instituição? Eu Mas não sim fechei seria nada. o seu papel Eu não limpar, fechei então, nada. o que você achava que estava errado? O agravamento, eu estava lá, eu assumi, fui nomeado 15 de dezembro. Essa luta toda que eles estavam tendo já se arrastava no ano de 2015 todo. Eles estavam com 5 meses de salário atrasado. Outra coisa, sabe o que nós queríamos fazer? Mas se o salário tivesse em público. dia, pastor, se o salário tivesse em dia, o senhor aceitaria que fosse gastos dessa forma, o dinheiro? Nós poderíamos até rever os projetos, poderíamos até rever, mas esse projeto tinha que ser executado porque o governo já tinha dado o aval.
Isabelle, olha só, eu já fui à Marcha para Jesus, né? Hoje eu não vou mais, hoje eu vou à Parada Gay, né? Porque lá eu sou acolhido, né? É um direito dele. A minha igreja, direito dele. Deixa eu falar ele agora. Pode fazer. Deixa eu falar, nós estamos falando de gastos. Então, e por que na Marcha para Jesus pode ser gasto dinheiro público e para a Parada Gay não pode? Então tem que haver um equilíbrio aí. Então tira também da Marcha para Jesus. Só para a gente todo entender, financiamento, o senhor também é pastor, né, eu sou pastor, sou evangélico, sou casado. Hoje eu tenho um casamento de 9 anos, né, um relacionamento de 9 anos. Tenho 2 filhos adotados, os 2 têm na certidão o meu nome e o nome do Fábio. Eram crianças que não seriam adotadas, já estavam já no abrigo já há muito tempo, como existem milhares de crianças hoje dentro dos abrigos, né? Nós fomos lá, nós acolhemos, nós trouxemos e demos uma família para eles, né? Assim, e hoje vivemos tudo dentro de uma normalidade na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Agora, eu não sei porquê, né, dessa sina evangélica de querer, eu não digo dos evangélicos, eu amo os evangélicos, sou evangélico, né? Mas de alguns líderes religiosos simplesmente se aproveitarem disso para poder se eleger o tempo todo. Nós aproveitamos isso. Eu sou pastor há 40 anos. 40 anos eu sou pastor. Nós temos convicções que ninguém vai tirar do nosso coração. Nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia. Nós seguimos nossa regra de fé e prática. Ele tem o direito de usar a interpretação dele. Eu vou respeitá-lo. Ele vai ser bem recebido na nossa igreja. Só não podemos, Isabelle, aceitar que nem os ceguinhos estão pagando, Isabelle. Não, isso é questão isso é uma todo crise. Mundo tá junto. Gente, pelo amor de Deus, eu botei o dedo na ferida. É uma crise de moralidade, de farra com dinheiro público, de gasto. Por que gastar dinheiro com canapés, drag queen como recepcionista, pagar DJ para enobrecer a festa dele? Vou te dar uma novidade. Por que gastar 228 mil quando o pessoal do Rio Sem Homofobia dizia que estava comendo pão com ovo, que não tinha dinheiro para pagar as contas, as pessoas morrendo nas filas de hospitais? Gente, nós precisamos mudar essa nação. Isso tem que ser tratado, dinheiro público tem que ser tratado com seriedade. Pastor, a gente está com tempo aqui e vou te dar só uma novidade. Nos hospitais também contrataram cabeleireiro e maquiador. Ontem o senhor não assistiu. Absurdo. Entendeu? Agora, eu vou falar para os dois. Do fundo do meu coração, eu quero agradecer aos 2 pastores. Esse é um espaço. Pastor Ezequiel é bem recebido. Pastor Marcos é muito bem recebido aqui. Agora, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a gente está com um tempo curto. Entre ter uma criança, como disse o pastor Marcos, que não tem carinho, não tem uma família constituída, implorando para ser adotada, dentro de um lar que é bem atendido e tudo mais, mas precisa de uma família, e você, por convicções que eu respeito, pastor, não deixar ela ser agregada pelas novas famílias, isso para mim é ser desumano. Não, e esse trabalho nosso, e essa adoção... Não é isso. Essa adoção, não é isso. Eles podem adotar, ela começou só que a com a ajuda do Rio Sem Homofobia. É muito maior do que a facilidade para um hétero adotar. Só que eles têm privilégios que o hétero não tem. Não existe privilégio contrário. Vamos fazer eles querem privilégios. Vamos fazer o seguinte? Vamos fechar um acordo? Vamos falar de adoção, famílias novas brasileiras, porque tanto o pastor Marcos, quanto o pastor Ezequiel, quanto a minha pessoa, a gente está aqui para ter uma democracia, para ter... Casamento é homem e mulher. Casamento é homem e mulher. Casamento pela Constituição brasileira é homem e mulher. Pastor, eu sou